Quando a birra começa, muita gente pensa: eu preciso cortar isso agora, senão meu filho vai achar que manda em mim. E é exatamente aí que, sem perceber, a crise costuma piorar. Porque o que parece desobediência, na verdade, muitas vezes é colapso. Não é uma criança fria calculando como te desafiar. É uma criança pequena sendo engolida por emoções grandes demais para o cérebro dela organizar sozinho. E se você já tentou falar, explicar, corrigir, ameaçar, ignorar, e nada funcionou, talvez o problema não seja a falta de firmeza. Talvez seja o timing. Talvez você esteja tentando ensinar uma criança que naquele momento nem consegue te acessar por dentro. Isso muda tudo. A birra não encurta quando o adulto entra em confronto. A birra encurta quando a criança encontra segurança suficiente para sair do estado de alerta. E é por isso que, muitas vezes, menos argumento e mais presença resolvem mais rápido. Se você é pai, mãe ou cuidador e já se sentiu culpado, cansado ou até envergonhado durante uma crise do seu filho, presta atenção até o fim, porque entender isso não muda só a birra. Muda a forma como você lê o comportamento da criança e a forma como ela aprende a se regular com o tempo. Tem uma cena que se repete em muitas casas. A criança grita, se joga no chão, arqueia o corpo, chora como se o mundo estivesse acabando. E o adulto sente o coração acelerar. Vem a pressa. Vem o medo do julgamento. Vem aquela sensação de, eu preciso resolver isso agora. O problema é que, nesse instante, a maioria dos pais tenta agir sobre o comportamento visível, mas não sobre o estado interno da criança. E o que a maioria dos pais não percebe é que no auge da birra, o cérebro infantil não está pronto para lógica, sermão ou consequência. Ele está em modo de sobrevivência. Pense assim: tentar ensinar uma criança no meio de uma birra é como tentar ensinar alguém a nadar enquanto ela está se afogando. Primeiro você ajuda a pessoa a respirar, depois você ensina. E com criança pequena é a mesma lógica. Primeiro regulação, depois orientação. A primeira mudança de perspectiva é essa. Birra não é, antes de tudo, um problema de obediência. É muitas vezes um problema de desorganização emocional. Quando seu filho entra em crise porque você disse não, porque saiu do parque, porque a banana quebrou, porque a roupa pinica ou porque ele queria fazer sozinho e não conseguiu, o que parece exagero, na verdade, é imaturidade cerebral somada à frustração real. Para um adulto, pode parecer pequeno. Para uma criança pequena, o corpo inteiro entra em alarme. Isso não significa que você vai ceder a tudo. E isso é importante. Acolher não é se render. Validar não é permitir qualquer coisa. Vínculo não enfraquece o limite. Vínculo sustenta o limite. A criança pode continuar sem o que quer, mas ela não precisa atravessar isso sozinha. E é aí que entra a segunda virada. Durante a birra, seu filho não precisa de um juiz. Ele precisa de uma referência. Muitos pais, bem intencionados, se abaixam e começam a falar demais. Mamãe já explicou. Você sabe que não pode. Olha o seu comportamento. Se continuar assim, vai ficar sem desenho. Só que quando a criança está tomada pela emoção, excesso de fala vira mais estímulo. E mais estímulo, nesse momento, pode significar mais caos. Seu filho não precisa de um discurso. Ele precisa de um sistema nervoso emprestado. Essa é uma frase para guardar. A calma do adulto organiza o que a fala não alcança. Na prática, isso significa reduzir palavras e aumentar presença. Abaixar o corpo para ficar na altura da criança. Soltar o maxilar. Desacelerar a voz. Falar pouco com frases simples. Eu sei. Você ficou muito frustrado. Eu estou aqui. Agora está difícil. Vamos passar por isso juntos. Percebe a diferença? Você não está discutindo com a crise. Você está oferecendo chão. E isso acontece exatamente em muitas casas. Quanto mais a criança se desespera, mais o adulto aumenta o tom, acelera os movimentos, ameaça, puxa pelo braço, quer que pare agora. Só que o corpo da criança lê isso como mais perigo, não como ajuda. Pense como um alarme de incêndio disparado. Você não desliga batendo mais forte no aparelho. Você precisa tirar o sistema do estado de alerta. A birra funciona assim. Se o adulto vira mais um alarme, a crise cresce. Se o adulto vira um ponto de estabilidade, a crise tende a diminuir.
Então, da próxima vez que seu filho estiver em colapso, experimente observar menos o que ele está fazendo e mais em que estado ele está. Essa pergunta muda sua resposta. Outra coisa importante: nomear o que está acontecendo ajuda mais do que corrigir no auge. Porque a criança pequena ainda não consegue organizar bem o que sente, mas pode começar a construir esse caminho com a sua ajuda. Você pode dizer: seu corpo ficou muito bravo, você queria muito continuar, foi difícil parar, você ficou frustrado e isso explodiu aí dentro. Isso não é dramatizar, isso é dar linguagem para uma experiência que para ela ainda é só sensação. Quando você faz isso, você ensina algo profundo. Sentimentos podem ser sentidos sem precisarem comandar tudo. E a criança vai, aos poucos, aprendendo que existe alguém ali capaz de entender o caos sem se assustar com ele. Isso muda não só a duração da birra, mas a qualidade do vínculo. Agora, um ponto essencial: proximidade física pode ajudar muito, mas precisa ser respeitosa. Tem criança que, no auge da crise, aceita colo. Tem criança que empurra. Tem criança que quer você perto, mas sem toque. O erro comum é forçar abraço, segurar firme demais ou insistir em contato quando a criança já está sobrecarregada. Seu papel não é invadir, é oferecer. Você pode dizer: eu estou aqui se você quiser colo. Vou ficar pertinho. Quando seu corpo estiver pronto, eu te ajudo. Isso passa uma mensagem poderosa. Você não está abandonando a criança no descontrole, mas também não está aumentando a invasão que ela já está sentindo. Segurança não é controle duro. Segurança é presença previsível. E talvez aqui esteja uma das partes mais contraintuitivas de todas. Ensinar no meio da birra geralmente atrapalha o aprendizado, porque muitos pais pensam: é agora que ele precisa entender. Só que não. O momento de ensinar vem depois, quando a criança já voltou para um estado em que consegue escutar, pensar e se conectar de novo. Depois da crise, com o corpo mais calmo, aí sim você orienta. Curto, claro e sem humilhar. Você ficou muito bravo, mas eu não vou deixar você bater. Da próxima vez, eu vou te ajudar a pisar forte no chão, respirar ou pedir colo. Você pode ficar bravo, você não pode machucar. Olha como isso é firme e acolhedor ao mesmo tempo. Limite com conexão, direção sem dureza desnecessária. E isso importa porque disciplina de verdade não é fazer a criança parar por medo. É ajudar a criança a construir recursos internos que um dia ela vai usar sem você. Se hoje, nas birras, você só pensa em fazer acabar, talvez esteja perdendo a chance de construir autorregulação no longo prazo. Mas se você entende que cada crise também é uma oportunidade de corregulação, algo começa a mudar. Não de forma mágica, não em um dia, mas de forma consistente. Experiências repetidas moldam o sistema nervoso. Uma criança que encontra um adulto capaz de conter sem esmagar, nomear sem julgar e limitar sem romper, vai, aos poucos, internalizando esse caminho. Primeiro ela se regula com você, depois, por sua causa, e mais tarde dentro dela. Se tem uma ideia que eu queria que você levasse daqui é esta: seu filho não precisa que você vença a birra, ele precisa que você o conduza para fora dela. E isso também é um alívio para você. Porque tira o peso de controlar a criança e coloca o foco em algo mais possível e mais poderoso. Regular o ambiente, regular sua presença, regular a forma como você entra naquela cena. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa acertar sempre. Mas quando você troca confronto por condução, alguma coisa muito importante começa a acontecer. A criança passa a sentir segurança até nos limites. E é aí que o comportamento começa a mudar de verdade. Porque uma criança pequena não aprende equilíbrio no grito. Ela aprende equilíbrio na relação. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a birra de outro jeito, me conta nos comentários. Em qual momento da crise você percebe que mais reage no impulso? E compartilha esse vídeo com alguém que precise ouvir isso, especialmente aquele adulto que ainda acha que birra se resolve no grito, no sermão ou no castigo. Às vezes, uma nova compreensão muda uma casa inteira. E se você quer aprender a lidar com a infância com mais clareza e menos culpa, se inscreve. Porque educar com firmeza e vínculo não só é possível, é o que mais transforma.